Novo. Meus cumprimentos aos telespectadores da TV Fortaleza, canal 6 da Multiplay, canal 61.4 da TV Digital. Sejam muito bem-vindos ao nosso programa, é uma alegria tê-los conosco. Dando prosseguimento à nossa série de entrevistas que nós estamos realizando desde março de 2015, quando entrevistamos os principais políticos, os principais empresários, os principais profissionais do Ceará. Hoje eu tenho a grande satisfação de receber aqui no nosso programa um grande amigo, um profissional muito competente, um homem muito experiente, já trabalhou em muitas áreas do nosso estado, Sabino Henrique Elpidio de Carvalho. Sabino, prazer muito grande em recebê-lo aqui no nosso programa. Amigo Roberto, o prazer maior é meu. Primeiro, pela nossa longa e fraterna convivência, amigos que somos, eu não diria da tenra juventude, mas da pós-adolescência, né? Perfeitamente. É. Então é um tempo, aos 70 anos, nós dois agora chegamos a esse... Por sinal, nós temos a mesma idade, da mesma idade, anos, é. Então ao longo de pelo menos 40 anos convivemos juntos. Né? Perfeitamente, Sabino. Eu quando vinha para cá fazer o programa, eu estava me lembrando que lhe conheço da sua fase de jornalista, de editor do Jornal Nacional. Você vai dizer a sua história aí, mas eu lhe conheci praticamente em todas as fases da sua vida. Eu queria agora, Sabino, que você fizesse exatamente esse resumo aí do seu currículo profissional e pessoal. Meu amigo Roberto, na realidade, a minha vida tem duas fases, né? Tem a fase do Sabino Henrique sozinho e tem a fase do Sabino Henrique conciliador e minha mulher. Então, são duas vidas numa só história a partir de um determinado instante. E na primeira fase, eu repito o que o nosso comum amigo Lorde Belém diz. Perfeito. Sempre, né? Ele que me conheceu na mais tenra infância lá no nosso Quixeramobim. Dizia, o Sabino era um menino gaiato, era um menino danado, né? Chorão também, segundo o depoimento do Lorde Belém. Na realidade, eu fui uma criança que aproveitei bem a infância. Certo. Todos aqueles folguedos infantis, aquelas corridas na calçada, botar os barquinhos de papel quando a chuva derramava suas águas nas coxias. Fui garoto que seguia os palhaços marcado com aquela senha deles, com aquele carinho para a noite ter acesso ao circo. Perfeito. Fui menino que assistia os seriados americanos do Cinesquef, ou quando de castigo ficava sentado na calçada só ouvindo o som e chorando porque o meu pai de castigo me botava lá. Estudei na escola, sempre escola pública, né? Aliás, tive apenas uma escola privada quando muito pequeno, que era aquelas escolas do interior. A professora que foi professora de todas aquelas crianças da minha geração, e depois imediatamente fui para o Grupo Escolar Assis Bezerra, onde fiz, concluído o primário, até o quinta série, chamada à época, fiz o exame de admissão, que era tão forte, analogicamente, quanto o vestibular foi há anos atrás, para que nós entrássemos no ginásio. E aí, o ginásio fez lá mesmo? Também lá em Quixeramobim, onde fui muito peralta, né, tem histórias muito interessantes. Fiz o ginásio, fiz o colegial, naquela época era o ensino médio, até o segundo ano também lá em Quixeramobim. E no segundo ano vim para Fortaleza, onde aqui, para ganhar tempo, fiz o Madureza Colegial no Liceu. Certo. Para, em um ano, recuperar, fazer dois anos, não ia nem recuperar, era ganhar um ano a mais. Mais um colégio público na sua vida? Toda a minha educação foi em colégio público. Fiz o curso de Direito na Faculdade de Direito do Ceará. Ao mesmo tempo, fiz o curso de bacharelado em Filosofia na Faculdade de Filosofia
na então Faculdade de Filosofia do Ceará, hoje a UES. Enfim, o primário, ginásio, ensino médio, ensino superior. Só estudou em escola particular, escola pública? Só escola pública, só. Certo. Assim como minha mulher também, todos nós. E o seu curso de jornalismo, você fez aonde? Não, olha, na realidade eu não fiz curso de jornalismo. Por quê? Porque a regulamentação foi oficializada, ou seja, a profissão de jornalismo foi regulamentada em 1968. Naquela época eu já exercia, há pelo menos uns 5 anos atrás, a profissão de jornalista e já era sindicalizado. Então foi uma luta nacional que tivemos todos nós, liderado pela Federação Nacional de Jornalistas, da qual depois eu fui, inclusive, o presidente, fui adjunto de secretário da Federação Nacional. Ah, sim. E conseguimos, como resultado dessa luta, que a profissão fosse regulamentada. E todos aqueles que, à época da regulamentação, exercessem a atividade jornalística, exercessem a profissão e fossem sindicalizados, certo, eles teriam seu direito garantido. Então não certo, precisariam fazer mais o curso superior. Porque naquele tempo ainda não existia, não existia curso, não existia. Então eu sou assim, como eu, velhos companheiros, muitos casos, Adízia, Sá, muitos casos. O Alto Filho, enfim, o Nazareno Albuquerque, o Chico Alves Maia, Carlos Alberto Faria, meu irmão. Todos daquela época. Né? Eu me recordo desse caso. Correto. Leda Maria. Eu me recordo desse caso. Quer dizer, Lúcio Brasileiro. Como não existia ainda Edilmar Norões, enfim, não existia. Não existia ainda o curso. Quem já existia a profissão foi reconhecido. Foi reconhecido, correto. Né? Sabino, aí eu lhe pergunto, digamos, a sua primeira... Quando eu o conheci, você já trabalhava já na imprensa, né? Então, foi, digamos, a primeira atividade profissional que você teve foi como jornalista. Foi. Né? Na realidade, eu comecei no jornalismo como correspondente do jornal O Povo em Quixeramobim, que, na verdade, não era profissão naquela época. Você fazia aquilo como um trabalho meritório, como uma coisa de divulgar a sua cidade. E eu passei a ser... Depois fui correspondente dos associados, Unitário e Correio do Ceará. Isso sem nenhum vínculo empregatício, sem nada. Foi quando foi criada a SED, a Associação Cearense de Jornalistas do Interior, da qual também fui um dos diretores e fundadores, com Guzmão Bastos, com Ciro Saraiva. E a SED, à época, foi realmente, como hoje ainda acredito que seja, uma grande e forte entidade, né? E quando eu vim para Fortaleza, em Quixeramobim, meu primeiro trabalho foi como cobrador de luz, lá em Quixeramobim. Naquela época nós não tínhamos eletricidade, assim, no sentido de... Tínhamos eletricidade de motor, era um motor a diesel e que funcionava de 19 às 22 horas e era da prefeitura. E a cobrança da energia, que era a cidade, só poucas casas, o motor para poder iluminar toda a cidade. Então você saía todo mês, você tinha o talão e ia cobrar uma taxa fixa, não era taxa por consumo, era taxa fixa, né? E a sua remuneração era uma remuneração, uma comissão muito baixa sobre aquela cobrança. Então você levava o talão com a segunda via. Depois, eu fui secretário da Junta do Serviço Militar, também em Quixeramobim. E digamos, progredindo, né? Eu fui secretário, diretor da Câmara Municipal de Quixeramobim, quando o Alfredo Machado, pai do nosso querido amigo Ricardo Machado, que foi depois prefeito, era presidente da Câmara. Então, o Alfredo me convidou para ser o diretor da Câmara Municipal. Naquela época, eu não tinha nem 18 anos ainda, era criança ainda, né? Foi quando eu vim para Fortaleza estudar aqui. Fiz, então, o Madureza no liceu e, logo em seguida, fiz o vestibular para a Faculdade de Direito da Universidade Federal do Ceará.
Nesse momento, eu passei a trabalhar sem vínculo empregatício e sem ganho como revisor dos associados. Porque eu queria... Correio do Ceará e Unitário. Unitário, queria ser jornalista. Então eu consegui para ficar lá trabalhando de graça. Até que houve um concurso interno, houve uma vaga e houve não seria nem concurso, foi assim uma seleção. Certo. E eu fui selecionado e passei a trabalhar oficialmente, como já com carteira assinada, que foi a minha primeira carteira assinada mesmo, foi nos associados, como revisor, em que meu horário era, nós trabalhávamos de 7 da noite a 2 da manhã. E na sexta-feira, como no jornal, no sábado circulava o Correio e o Unitário, nós trabalhávamos então até praticamente de manhã, porque juntavam os dois jornais. Certo. Depois, ou simultaneamente, eu fui trabalhar como tradutor da Ceará Rádio Clube, que funcionava onde hoje... No edifício Pajeú. Pajeú, onde hoje é o Tribunal de Contas do Estado. Já totalmente modificado, né? E as pessoas perguntavam, Sabino, qual é a sua atividade lá na rádio? Eu sou tradutor. Você fala qual língua? Eu digo, nada não, só falo... Mas como é que você é tradutor? Porque naquela época, a tradução não era de uma língua para outra. Era porque as notícias vinham em formato telegráfico. Isso. E que você tinha que, digamos, suponhamos, Fortaleza, vinha só FLA, você tinha que botar Fortaleza. Isso. Xerabubim, que é XB. Então o seu trabalho de tradutor era isso. E interessante, Roberto e meus caros telespectadores, é que você, à noite, trabalhava com aqueles fone aqui no ouvido, né? Era como se fosse uma espécie de uma máquina uma máquina de costura, um gravador enorme, vinha aqui o rolo com uma corda embaixo e você gravava aquilo e ia saltando e ouvindo. Via notícia e você ia saltando. Certo. Então nós preparávamos o matutino pré-9 nesse horário. Mas temos alguns fatos interessantes. Isso já, só adiantando um pouco, muitos anos depois, o Correio já tinha fechado, a Praticativo estava funcionando onde hoje é a Rode do Grupo Edis Queiroz, e já nessa época eu não era mais o tradutor, eu já era redator, juntamente com o Rodrigo, que é irmão Rodrigo Lopes, hoje médico, irmão do Milano Lopes. Certo. E o Teobaldo Landim era o editor do Matutino Pré-9. E nós preparamos à noite o jornal, já não tinha mais essa questão, eu diria. Já eram notícias meio captadas ao vivo, com gravação, com tudo, notícias. E a gente trabalhava à noite. E a Rádio Verdes Mares era em frente, como hoje é ainda, né? Só que não naquele prédio enorme. E eu me recordo, a gente fazia muita danação com os colegas. E certa vez, na véspera de 7 de setembro, tinha um colega nosso muito famoso, hoje aposentado, tinha um programa de grande audiência naquela época, muita audiência mesmo, e quando foi por volta de 11 horas da noite, que era a hora do programa dele, ele começou a falar que amanhã é o 7 de setembro, a data da proclamação da independência do Brasil. Aí nós ligamos, alô fulano, rapaz, aqui é um ouvinte, 7 de setembro não é a independência, não é a proclamação da República. Aí ele voltou, meu Deus, você me desculpe, porque houve um engano histórico aqui, amanhã não é a independência, não é a proclamação da República. Aí nós retornamos para ele, rapaz, esse é burro. Aí ele danou-se, venha brigar aqui fora, nós vamos já ir para frente da rádio. Aí ficamos olhando de longe, e ele foi para a calçada da Verdes Mares, esperando que essas pessoas fossem lá para brigar com ele. E como essa demos muitos trotes, viu? Ainda é vivo esse profissional? Mas já está aposentado, né? Mas Sabino, e você, aí você passou na faculdade de Direito, ficou fazendo o curso? Fiquei, eu fazia Direito à noite, fiz o primeiro ano. E aí entrei na faculdade de Filosofia já no segundo ano.
Então eu fazia direito à noite, filosofia pela manhã e trabalhava já nessa época no Diário, no Gazeta de Notícias, certo. que foi o grande jornal do Ceará. A Gazeta de Notícias formou, a minha formação jornalística, em que pese ter trabalhado antes, mas a minha formação profissional mesmo foi com o Durval Aires, com o Darcy Costa, lá na Gazeta de Notícias. Arabá Matos, um dos maiores tituleiros secretários de jornal da imprensa cearense. Perfeito. Então eu simultaneamente fazia direito pela manhã, direito à noite, filosofia pela manhã e trabalhava no jornal. E não satisfeito ainda, a essa época eu já tinha casado. Você casou muito novo, né? Casei muito novo. A auxiliadora fazia ciências sociais, sociologia, e eu me inscrevi também no curso de ciência política, no curso de bacharelado de ciência política. Mas esse, na realidade, acabei fazendo só um ano e não terminei. E os dois cursos, você concluiu? Não, eu concluí direito, mas filosofia eu não concluí. Fiquei até o terceiro ano, depois pensei em voltar, procurei depois nos arquivos e acabei não encontrando, me interessando. Quando você concluiu o seu curso de Direito? Concluí meu curso de Direito, é uma história muito interessante. Porque eu entrei em movimento estudantil e abracei com toda a força o jornalismo. Fui eleito presidente do Sindicato dos Jornalistas na primeira eleição, desde quando o sindicato havia sido fundado em 1950, cujo primeiro presidente é o notável mestre, o nosso professor insigne Paulo Bonavides. Desde aquela época sempre havia tido eleições assim de sucessores naturais. Certo. Não havia disputa. Quando em 70, logo depois, nós começamos a criar um movimento e lançamos um candidato de oposição, que fui eu, esse candidato, contra o meu comum amigo Tancredo Carvalho, que à época era secretário de imprensa do governador César Calles. Isso. E a eles se juntaram todos os donos de jornais. O Demócrito do Povo, o Sancho da Tribuna do Ceará, o Manelito dos Associados, na época da Irapuru era o Pessoa, enfim, todos. Certo. Todos se juntaram ao... E a campanha dele foi coordenada e toda programada pelo nosso também como amigo, que já foi o Ciro Saraiva. Então as pessoas diziam, mas como é que você vai enfrentar uma coligação tão poderosa como esta, né? Mas nós éramos a Dízia, eu, o Rodolfo Espíndola, o Alto Filho, a Leda Maria, o Marcos Nunes, o Ribamar Mesquita. Nós então começamos a trabalhar, Dedé de Castro, e começamos a conversar com as mulheres dos jornalistas, que naquela época as mulheres pouco saíam de casa. Nós começamos a envolvê-las. E eu tenho uma cena muito interessante, terminada a eleição, quando a mulher do Dedé, não estou lembrado do nome dela, minha querida amiga, mas infelizmente não estou lembrado, ela disse, chorando de alegria, e agora não vou sair mais de casa, acabou essa festa, né? Mas o que é que aconteceu? Na véspera da eleição, o Ciro reuniu todo o grupo dele, e, é claro, o Ciro está morreu, mas os que estão vivos podem confirmar isso. E lá no Estoril, garantiu uma vitória de mais de 60 votos. Que beleza, hein? Do dia da eleição, eles ganham por 10 votos. O Pádua Campos, que era no grupo do Tancredo Carvalho, foi o presidente da Assembleia Eleitoral, né? da Assembleia Eleitoral. Quando eu pedi a palavra para reconhecer a minha derrota, o Pádua, com toda a sua dignidade, com toda a sua honestidade, mandou que eu suspendesse. Não, há um detalhe aqui, eu contei aqui os votos, não houve quórum
para essa eleição. A eleição está nula, temos que convocar novo pleito. E aí foi onde eu ganhei a eleição. No novo pleito? Não, porque eles não aceitaram, partiram para cima do Pádua, os próprios companheiros, dizendo que o Pádua estava lá era para defendê-los, que não podia haver isso, e foram instigar o Pádua com nomes feios e tudo, e fizeram aquela algazarra, tudo isso se desmoralizaram naquela época. E nós ficamos tranquilos. A eleição foi convocada o segundo escrutínio, segundo pleito, para 15 dias depois. Aí você ganhou. Aí 15 dias depois nós ganhamos com 15 votos de diferença. Perfeito. Mas eu lhe pergunto, Sabino, e nessa época você disse que o Tancredo era o secretário de imprensa do César Carlos. Correto. E você já era secretário de imprensa do... Não. Não, você foi depois, né? Que Foi você depois, foi secretário. Ah, Perfeito. não, veja bem, o Tancredo era secretário e era presidente do sindicato. Ah, tá certo. E ele era era secretário e era presidente do sindicato. Então, veja como era a Perfeito. força avassaladora, né? E Perfeito. nós conseguimos vencer. E tivemos mais muitas melhorias. Eu vou contar para você e para os telespectadores algumas. Aquela época, nós jornalistas... Vamos resumir um pouco aí a sua parte. Pois não, tudo bem. Mas só dizer bem claro, nós não tínhamos diária. Nós saímos para trabalhar no interior, não tínhamos diária. Estava uma pequena ajuda de custo e nós nos virássemos no interior com a ajuda de um prefeito, tudo. Nós não tínhamos um plano de saúde. Além do mais, eu democratizei as decisões da diretoria. Embora cumprisse rigorosamente os estatutos, nós fizemos o seguinte: toda reunião da diretoria vai ser aberta e será uma mini... como eu chamaria? No sentido de democratizar, de abrir. Todos que estão presentes vão referendar aquela decisão da diretoria. Aquela decisão da diretoria só terá validade se for referendada por quantos estejam no auditório. Ou seja, nós democratizamos da maneira mais possível. E ainda conseguimos a sede do sindicato. Eu era muito próximo ao Vigílio Távora e consegui com o Vigílio Távora que doasse onde hoje funciona o sindicato. Não foi inaugurada por mim porque terminou o meu mandato. Não deu tempo de receber em razão dos procedimentos legais e foi inaugurada pela Ivonete Maia. Mas a sede é conseguida por nossa diretoria. Perfeito. Sim, Sabino, aí você continuou a sua atividade de jornalista, né? Aí depois você futuramente foi secretário de imprensa do Lúcio Alcântara. Na realidade, quando era prefeito, certo, não é isso? É o seguinte, eu era presidente do Sindicato de Jornalistas. O meu conhecimento com o doutor Lúcio era um conhecimento só de ouvir falar e talvez de ter ele cumprimentado alguma vez. Não tinha nenhuma ligação pessoal com ele, não tinha nenhuma ligação mais próxima, a não ser de conhecê-lo pelo nome, que era um homem probo, um político sério e já famoso. O pai dele tinha sido governador, mas eu não tinha nenhuma ligação política nem pessoal com o doutor Lúcio. E eu estava na presidência do sindicato. Eu soube depois que o Edilmar Noronha e o Anastácio de Souza, eu soube, isso me contaram depois, que o candidato, o secretário do doutor Lúcio era o Antônio Pontes Tavares. O doutor Lúcio poderá confirmar depois, eu não sei. Certo. Isso me foi dado. Era o Antônio Pontes Tavares. E o Edilmar e o Anastácio, talvez alguns outros, eu sei principalmente esses dois, foram ao doutor Lúcio: você tem que procurar um jovem líder, uma pessoa que foi eleito presidente do sindicato de jornalista agora, conhece toda a juventude, tem que ser ele. O doutor Lúcio, então, me convida para ser o seu secretário de imprensa. Eu estava no exercício. Eu poderia muito bem, de maneira legal, ter assumido a Secretaria de Imprensa e ter continuado mas eu não quis fazê-lo assim, porque eu achava que era antiético, como acho que seja. Como é que se houvesse qualquer animosidade ou qualquer questão do jornalista com a prefeitura, eu sendo presidente do sindicato e ao mesmo tempo exercendo uma função política administrativa da prefeitura. Perfeito. Então eu tinha que optar. O que é que eu fiz? Me licenciei do sindicato, passei para o vice-presidente, um grande nome, um intelectual dos mais brilhantes e um homem sério. Inclusive tinha sido meu professor na Faculdade de Direito, o Antônio Gerão Barroso, que era o vice-presidente do sindicato. Certo. O Toinho, meu irmão, como todos nós chamávamos.
assumiu a presidência e eu fui, então, seu secretário de imprensa. Onde você fez um excelente trabalho e onde nós nos conhecemos, porque eu era também secretário do Lúcio, eu era, na época, presidente da EMUF, você era o secretário de imprensa. Você realizou lá um excelente trabalho, sem dúvida. Na realidade, o meu trabalho foi em função do trabalho do Dr. Lúcio. Sem né? dúvida. Nada nós inventamos. Nada nós, digamos, o que nós divulgamos o que o Dr. Lúcio. Agora, digamos, duas coisas, duas ideias que eu levei ao Dr. Lúcio e ele aprovou, que eu achei muito interessante. Uma, nós partimos tinha um problema de limpeza da cidade, cuidado com a cidade, as pessoas não cuidavam, e eu partia do pressuposto de que só se cuida do que se conhece. Só se cuida do que se ama. Isso. E só se ama do que se conhece. Isso. Assim é a cidade. Se a pessoa não conhece a cidade, não pode amá-la. Se não ama, não pode cuidar. Então nós chegamos ao Dr. Lúcio e levamos a ideia de um programa Conheça Fortaleza. Um programa praticamente sem custo, porque nós pegávamos os ônibus da CTC, que era a empresa de ônibus da prefeitura, pegávamos as guias de turismo do Departamento de Turismo, que também eram funcionárias, e todo sábado, a partir daí, nós levávamos 2 ônibus para os subúrbios de Fortaleza, enchíamos, inclusive o primeiro, o Dr. Lúcio, como prefeito, foi inaugurar, e fazíamos os mesmos city tours que as agências faziam. Perfeito. Eu lhe digo uma coisa, e para os telespectadores, que no primeiro, houve pessoas, moradores do Henrique Jorge, por exemplo, que nunca tinham ido a Beira-Mar. Não sabiam o que era Beira-Mar, não conheciam nem sequer o centro da cidade. Foi muito interessante. E o outro programa que você pediu ser mais ágil nas respostas foi o Tarde de Lazer dos Idosos. Nós tínhamos ali o jardim do Paço Municipal, ali, onde hoje continua sendo. Continua sendo. Aquele era maravilhoso, aquele jardim com o Riacho Pajeú. Nós, então, selecionamos os asilos de idosos. Toda quarta-feira mandávamos 2 ônibus da prefeitura buscar os velhinhos, botávamos lá à tarde, contratávamos um acordeonista tocando sanfona, tocando tudo, comprávamos 2 caixas de refrigerante, sanduíches, e eles passavam lá, se divertindo, achavam uma maravilha. Então foram 2 coisas que realmente eu me honro muito do Dr. Lúcio dar apoio e a gente temos executado. Perfeito. Sabina, eu vou lhe pedir um intervalo de 1 minuto e voltaremos em seguida. Era uma escola muito engraçada, não tinha lousa, não tinha nada. Não é nada engraçado ver o estado de grande parte das escolas públicas brasileiras. Faltam bibliotecas e quadras esportivas. Energia elétrica nem sempre tem. Ver de perto essa situação e agir para mudar é o objetivo do Ministério Público pela Educação. Conheça o projeto acessando o site. MPEDUC, uma iniciativa do Ministério Público Brasileiro pela Educação. Bem, meus amigos, nós voltamos do programa de hoje conversando com o jornalista e advogado Sabina Henrique. Sabina, após o seu maravilhoso trabalho na Secretaria de Imprensa da Prefeitura, com o prefeito Lúcio Alcântara, aí eu me recordo, você foi convidado para ser o presidente da Insetur, Empresa Cearense de Turismo, não é isso? Isso mesmo. Aí onde você desenvolveu vários projetos interessantes. Eu queria que você falasse um pouco sobre o seu trabalho na Insetur. Antes de falar sobre o meu trabalho, porque a história tem que ser resgatada, né? E eu tenho visto assim muita coisa. Por exemplo, nós conversávamos há pouco sobre o Festival da Costa do Sol e eu vi um livro em que dava o crédito a outras pessoas sem nem citar meu nome, que eu aqui fui o criador, organizador, promotor e tudo. E livro sobre história de música do Ceará. Então, no caso da Insetur, eu queria deixar, não é por falta de modéstia, mas apenas para deixar bem claro, aquela época como hoje, os cargos são divididos por facções políticas. Isso. Né? Então, você tinha ali o Virgílio Távora, um grupo, o César Carlos com outro e Adalto Bezerra com outro. Então, cada um tinha, digamos, já estava tudo dividido. Os 3 coronéis. Os 3 coronéis. O César Carlos tinha era na divisão, digamos assim, do bolo governamental, coube a ele a Seminas.
que era o órgão que cuidava da questão de mineração, Isso. aquela mina de Tatá, e era um órgão importantíssimo dentro da estrutura. Aliás, a Seminas cabia ao Vigílio Távora e a Insetur ao César Calles. E o governador me convidou para ser diretor da Insetur. Certo. O governador Vigílio tinha uma grande aproximação com ele, um respeito muito grande, e ele tinha um carinho muito grande por mim também. E eu disse, governador, eu agradeço, quero muito mais, eu sinto muito mais. Eu para a Insetur só vou se eu for presidente, eu não vou como diretor, não. Mas Sabino e tal, eu disse, tudo bem, fica aí, ele me levou na brincadeira. Disse, depois a gente conversa. Aí eu soube depois que ele havia negociado com o César Calles transferir a Seminas para o César Calles, cujo ocupante na época foi o doutor Euclides Ferreira Gomes, pai do Cid. Do Ciro, né? E eu fiquei Com Insetur. com a Insetur. Perfeito. Né? E na Insetur, eu parti, a exemplo da prefeitura, eu sempre gosto de partir de alguns pressupostos básicos para que você tenha, com essa fundamentação, você tomar as suas ações, fundamentar as suas ações. Então, eu disse, olha, naquela época o nosso turismo era muito insípido mesmo, e não havia, digamos assim, um estudo, não havia formatação técnica, científica, como veio depois. Que, aliás, isso veio mais à frente graças a Ania Ribeiro. A Ania, quando secretária, foi que realmente, porque ela chegou num momento histórico adequado para isso. No governo Tasso Gereissati. Mas não foi só no governo Tasso, já a nível de Brasil já tinha essa visão, digamos, mais acadêmica e mais técnica do turismo. Na minha época, ainda havia, e isso eu reconheço, muito oba-oba. E nós tentamos romper isso. E o que é que eu disse? Não, a primeira coisa que nós temos, isso é como um produto. Nós temos que, a primeira coisa é trazer gente para o Ceará. E aqui, em chegando essas pessoas, esses turistas, eles vão procurar o seu hotel, vão procurar o seu restaurante, vão procurar a sua praia. Então nós temos que divulgar o Ceará como um todo e fazer com que a iniciativa privada e os empresários percebam isso, que nós temos que difundir lá fora o conceito de Ceará. Perfeito. O conceito de marca Ceará. Foi quando lançamos, que hoje está se repetindo, como novidade, que não é, a questão do seguro chuva. Nós naquela época lançamos o seguro chuva. Por quê? Porque nós verificamos que ao longo dos anos, o Ceará sempre chove de manhã, um pouquinho, quando é 10 horas o sol se abre Isso. e você... Então, o nosso seguro chuva, se a partir de 10 horas da manhã a chuva atrapalhar a sua praia, você não... É claro que isso não era no inverno, era a partir de determinados meses, né? E fizemos realmente, tenho certeza, que dentro das condições históricas e dentro da situação econômica, fizemos um excelente trabalho. Isso prova o respeito que as pessoas me têm, né? Ainda hoje reconhecem aquele trabalho que nós fizemos. Perfeito. Nós lançamos as bases, eu tenho certeza, para que aquilo tomasse vulto que tomou hoje. Perfeito. E então, falando sobre turismo, considerando que você foi um presidente da Insetur, que você gosta desse assunto, vamos vir para hoje. Como é que você está vendo o turismo hoje no Ceará, Sabino? Olha, há uma evolução natural. Há uma evolução natural. Eu não diria que tenha havido uma revolução. Nós tivemos um salto de qualidade a partir do governo Tasso, mas não podemos esquecer que as bases foram lançadas pelo governador César Calles. O governador César Calles foi quem realmente, o primeiro governador que teve uma visão não só sobre o turismo, mas sobre tudo quanto hoje se fala em termos estruturantes. Naquela época não falava desse termo estruturante, mas o César Calles, antecedido pelo governador Vigílio com o Plameg, que foi realmente que sedimentou o planejamento no Ceará,
Em termos de turismo, o César Carlos foi o descobridor mesmo dele, né? E com o Tasso foi se dando um caráter mais técnico. Mas não apenas no Ceará, isso a nível do Brasil todo, embora nós tenhamos crescido. Mas o que ocorre é que o Ceará o turismo é um produto que ele tem que se renovar a cada instante. E ele se renova com a infraestrutura, a partir da sua infraestrutura. Você não pode ter tudo, porque praia por praia, e eu, sem modéstia, conheço praias do mundo todo, no dia do mundo todo é força de expressão, mas conheço muitas praias. Nós temos praia tão bonita quanto do Ceará. Agora, nós temos as nossas belezas naturais próprias. Nós temos tudo isso que temos que fazer. Agora, é fundamental o serviço. É fundamental o serviço. As prefeituras são os entes mais importantes nesse processo. As prefeituras têm um poder de polícia que os prefeitos conhecem, mas não usam. Se os prefeitos usassem o poder de polícia e mandassem a sua vigilância sanitária visitarem os restaurantes, as barracas, os bares, eu tenho certeza que 90% estava fechado. Você tem as coisas mais simples, que falam muito de mobilidade urbana, e veja nossas calçadas. Veja nossas calçadas. Veja o lixo. Então são coisas, você tem que preparar uma cidade para seus habitantes e depois para os turistas. É claro que você não terá a cidade toda para os turistas, porque será impossível. Mas então que se prepare uma determinada área para que possam vender e dar condições a ela, dar segurança a essas pessoas. Assim não é possível. Hoje a distância não importa mais. Diz, porque o Ceará está longe da Europa. Mas você veja que a Ásia está muito mais distante da Europa do que do Ceará. Perfeito. E lá está cheio de turistas europeus. Recentemente, no aeroporto de Frankfurt, eu estava lá, eu saí em 2 voos praticamente simultâneos, um para o Ceará e outro para a Colômbia. O do Ceará praticamente lotado por brasileiros ou alguns poucos alemães de chinelos que vinham aqui. Não quero com isso dizer que porque está de chinelo não mereço ouvir, estou só mostrando que digamos, eram turistas assim. Talvez eu possa até ter usado mal esse termo de chinelos, né? Porque hoje se usa, mas eu digo o seguinte, a gente percebia que eram turistas sem grandes posses. Certo. E que vinham para cá para surfar ou para um turismo, digamos, de poucos gastos. Certo. Enquanto na fila da Condor para a Colômbia, a gente viu que eram realmente turistas de posses. E basicamente de alemães. Digamos, se aqui, se da fila do Brasil 90% eram brasileiros e 10% alemães, da Colômbia eram 10% colombianos e 9% alemães. Agora, por quê? Porque a Colômbia divulga maciçamente seu país e lá na Alemanha. Perfeito. Você tocou, inclusive, num ponto aí, Sabina. Eu sei que você tem ido à Alemanha, né? Me parece que você tem um filho, né, que mora lá na Alemanha. Então, em razão disso, eu tenho conhecimento que você tem ido à Alemanha, inclusive passa, às vezes, até uma temporada mais longa, né? E agora, recentemente, você sabe, o nosso aeroporto, a concorrência foi ganha por uma empresa alemã, não é isso? A empresa que administra, inclusive, o aeroporto lá da Alemanha. De Frankfurt. Em Frankfurt. Eu lhe pergunto, diante dessa grande novidade, isso vai ser muito bom para o nosso turismo, né? Vai. Nosso turismo internacional, né? Vai. Na realidade, a minha primeira ida à Alemanha foi em 1984. Eu tive o privilégio de conhecer ainda a República Democrática Alemã, ainda havia o muro, e nós, no carro diplomático, graças ao então senador Virgílio Távora, que recomendou ao embaixador do Brasil em Bonn, que por sua vez nos recomendou ao cônsul, que naquela época a embaixada era em Bonn e Berlim era apenas um consulado, nós ultrapassamos o muro e passamos um dia lá na República Democrática, na RDA, né? E conhecemos o outro lado todinho, enfim, conhecemos aquela época que eram poucos anos ainda, que ainda tinha muitos resquícios da guerra. E depois, a partir de 2009, ou seja, agora há 8 anos, né, nós temos ido todo ano e passamos uma média de 3 meses lá, normalmente. E
por que nos faz ir à Alemanha? Naturalmente, o nosso filho, a nossa neta. Está lá desde 2009, seu filho? Mas principalmente porque nós achamos o povo alemão um povo muito cortês. É um povo muito dado, um povo muito educado, um povo maravilhoso. E que ao descobrir o Ceará, eu tenho certeza que eles vão gostar muito do Ceará. E agora, diretamente à sua pergunta, por que é que eu acho que foi muito valioso? Porque o aeroporto, como qualquer outra atividade, necessita de movimento. E a lucratividade da Fraport, parece o nome que é a Infraport, que é a empresa que administra o aeroporto de Frankfurt, e aqui vai administrar o aeroporto de Fortaleza e de Porto Alegre, ela vai necessitar ampliar o número de voos e o número de passageiros. Quanto mais passageiros e quanto mais aviões decolando e passageiros descendo enfim, viajando, ela vai ter mais movimento e mais lucratividade, porque ela é uma empresa que necessita ter movimento para ter lucro, por investimento altíssimo que ela está fazendo. Então, parece-me que nisso, por ela ser de capital alemão, ela vai estimular cada vez mais a vinda de alemães para cá. Mas nós temos que fazer a nossa parte. Nós temos que tomar como parâmetro outros países e divulgarmos o nosso produto. O povo alemão é o povo que mais faz turismo da Europa. É o povo que mais faz turismo da Europa. Você hoje mais do que o italiano e o francês? Mais do que ele. Aliás, ele é o segundo. O outro é o inglês. O inglês. O alemão é o segundo. E no caso da Alemanha, são apenas 9 horas de voo. Você vindo de Frankfurt para cá no voo direto. Certo. Então é muito rápido, né, para isso, né? Você vem num dia, sai de manhã e chega aqui de tarde. Mas então você também está otimista com relação a essa exploração do nosso aeroporto por essa empresa mas alemã, veja né? bem, ele não vai ser a salvação da pátria, como dizem os nossos políticos. Primeiro tivemos a questão da usina lá tivemos da refinaria de petróleo, que seria a grande salvação do Ceará e não veio. Depois o Uber, o Rob Datan, que é um grande empreendimento, mas não é a salvação. Como também o aeroporto é a salvação. É uma série de projetos que tem que ter uma ação coletiva. E nós temos que fazer a nossa. É a limpeza, é a segurança, é toda essa infraestrutura que hoje nós temos aqui muito atuante o Fórum de Turismo do Ceará. Certo. Em que pela primeira vez as entidades, as associações estão se unindo e discutindo de maneira muito séria, muito objetiva a questão do turismo, sem aquele oba-oba que havia antes. Então eu acredito muito e acho que é por aí a saída. Certo. O que é que você acha, sabe? Você que é um homem viajado, tem ido sempre à Europa, o que é que você acha da construção desse aquário aqui no Ceará? Você acha viável essa ideia? Olha, quando eu conheço o aquário de Mônaco, conheço o aquário de Berlim, conheço o aquário de Lisboa. Já conheceu o do Rio? O do Rio não, eu fui quando estava em construção. Mas aí veja bem, você tem alguns detalhes. O do Rio foi construído com 84 milhões de iniciativa privada. O daqui foi 100 e tantos milhões, não está aí, está aquela confusão toda. Então o aquário em si, eu acho que seria, eu não sou contra o aquário. Fala-se que ele a época não foi oportuna, tinha coisas mais urgentes, mas o fato é que a gente, então, se ele está começado, deve se terminar. Eu me recordo muito bem que quando foi lançado a ideia e foram implantados os primeiros alicerces, eu mandei um e-mail para o então governador Cid Gomes, sugerindo que ele, a exemplo do aquário de Mônaco, e seguindo a experiência aqui de Pentecoste, do Açude de Pentecoste, onde nós tivemos o maior centro de estudos de peixes da água doce da América Latina, ele usasse também o aquário como um centro científico, como um centro acadêmico, né? Não fosse apenas um centro de visitantes. Porque lá em Pentecoste, infelizmente, acabou, nós tínhamos o centro de piscicultura
que até vinha cientistas do mundo todo. Aqui no nosso açude No Pentecoste. açude Pentecoste, com É. experiências e tudo, com peixe de água doce. E se poderia também o nosso aquário servir para isso também, não é? Eu acho que ele deve, naquele momento, não ter sido adequado em razão das nossas condições econômicas e o custo que foi altíssimo. Deveria ter sido melhor avaliado. Eu acredito que era porque se o Rio foi feito por 84 milhões e em 2 anos foi concluído, por que o nosso não foi feito? Então, merece uma explicação para isso. Perfeito. Mas me parece... Merece uma explicação. A explicação não foi dada. Perfeito. Mas me parece que o governador Camilo está procurando agora uma parceria, né? Com a Olha, iniciativa privada, né? Olha, a iniciativa privada... Para não é- concluir não- esses... A iniciativa privada não é tola. Você vê aí na Copa do Mundo, com aquelas megalomaníacas do Lula e do PT, em que fez esses... para atender os seus interesses políticos e interesses subterrâneos, que foram descobertos agora, injetou dinheiro para 12 elefantes brancos. Isso. E o do Rio, por exemplo, o Maracanã foi dado em concessão ao Odebrecht. E na época o Odebrecht pegou porque ela já ganhou dinheiro na própria construção. E ela sabia de antemão que não ia ter lucro nele. Tanto é que recebeu o dinheiro, botou o dinheiro no bolso, depois está devolvendo. Eu não acredito que nenhum empresário sério vá querer este aquário ao custo que ele tem, sem que tenha altos subsídios do governo. Certo. Altos subsídios do governo, eu não acredito. Nenhum empresário sério não vejo essa possibilidade. Um outro assunto que eu queria ver com você, Sabino, já que você é um homem de promoções, você trabalhou muito tempo com promoções, fez inclusive grandes eventos, eu me recordo de um grande evento que você fez na Tabuba, naquele tempo ainda como pessoa física, você não tinha nem empresa, né? Então você sempre foi um homem chegado a eventos, né? Eu queria saber hoje como é que estão os seus eventos, você continua trabalhando com eventos, como é que você vê esse mercado aqui no Ceará? Olhe, eu me recordo que quando o governador César Calles foi acusado de construir um elefante branco, no caso do Centro de Convenções do Ceará, no dia da inauguração eu publicava um anúncio saudando o Centro de Convenções. Eu tinha naquela época fundado a Êxito Congressos, que foi Você como empresário, já né? como empresário, que foi a primeira empresa constituída no Brasil com a finalidade precípua de trabalhar na organização técnico-científica de congressos e convenções. Nós tínhamos antes Alcântara Machado, lá em São Paulo, que era especialista em feiras e fazia subsidiariamente convenções e congressos. Nós não. Nós fomos constituídos com o fim exclusivo de fazermos congressos e convenções. Que beleza isso, eu não sabia desse. Criamos A primeira em- empresa do Brasil. Do Brasil. Criamos, então, fundamos, juntamente com os colegas de São Paulo, a ABEOC, a Associação Brasileira das Empresas de Organização de Empresas e Congressos. E, na época, inclusive, criamos a figura do OPC, que era o organizador profissional de congresso, que era um profissional que estava surgindo no mercado. Eu fui um fundador da ABEOC aqui no Ceará e um dos fundadores do Brasil. Trouxemos para cá o primeiro congresso latino-americano de empresas organizadoras de congressos. Porque tinha o primeiro congresso no Brasil, porque tinha sido feito na COCAL, tinha sido realizado na Argentina, tinha sido realizado no Uruguai. Aí no Uruguai foi uma disputa muito grande, primeiro para trazer para o Brasil e depois para trazer para o Ceará, porque nós, depois de conseguirmos trazer para o Brasil, o Brasil, seu país sede, São Paulo queria, o Rio queria Salvador, mas nós conseguimos trazer aqui para o Ceará. E a surpresa minha, nós tínhamos na época investido $50 mil na criação de um software especializado para gerenciamento de congressos, que não havia, hoje você tem até praticamente de graça. Naquela época você criou esse software? Nós criamos um software. Que ano foi isso, Sabino? Quando... Foi na década de 80, mais ou menos. O governo de César Calles ainda, Não, né? muito depois. Viu? Então, nós achamos que íamos pegar a tecnologia deles. Pessoal que vinha dos Estados Unidos, tudo. A resultado,
Eles é que pegaram a nossa tecnologia, porque nós estávamos mais avançados do que eles em termos de software. É. Nós fomos, então, para os Estados Unidos quando conhecíamos aqui o centro de convenções e falava da construção de um novo. Nós, por nossa conta, conhecemos o centro de convenções de pelo menos 5 estados americanos, inclusive o de Washington, de Nova York, o de Miami, o de São Francisco, o de San Diego, conhecemos o de Paris, conhecemos o aqui de Buenos Aires, o de Uruguai. Você como empresário... Como empresário, por nossa conta, conhecemos o de Berlim, o de Frankfurt, enfim, muitos. E trouxemos o material todo, esperando, para quê? Porque nós, naquela época, eles nos achavam que nós aqui éramos província e não sabíamos de nada. Mas mostrava que já conhecíamos todos. E até nos colocamos à disposição para, se quisesse contar a nossa experiência do que vimos em outras convenções, aqui para o nosso. Mas, infelizmente, nunca nos chamaram. É como aquela história, santo de casa não abre milagre, né? Sei. Mas, felizmente, temos o nosso centro de eventos aí. Mas você trouxe isso para apresentar a quem? Não, para conhecimento nosso, para que eu pudesse ter conhecimento. Para que as pessoas não chegassem aqui, achassem que o Ceará não tinha tecnologia e know-how para fazer grandes congressos. Para dizer, olha, não, porque nos Estados Unidos é assim. Não, não é assim porque nós conhecemos. Porque se costuma dizer, hoje não, porque com a internet as pessoas têm como provar mais facilmente. Mas naquela época não. Alguém chegava, na Rússia é desse jeito. Você tinha que acreditar, porque não via. Aí eu fui ver em loco para saber como funcionava, né? Fomos eu e a auxiliadora. Sempre fomos juntos, a auxiliadora e eu. E quando da construção do projeto, da construção do atual centro de eventos do Ceará, esses subsídios todos que você colheu... Nunca nós não oferecemos, nunca nos procuraram. Nunca procuraram Nunca você? nos procuraram. Nunca. Nem nada civil? Nada civil para aquilo. Foi, né? Não, mas isso não significa que o centro é maior. Agora, o nosso centro é como qualquer outro negócio. Não adianta, por exemplo, o centro de eventos, ele é fundamental para ser um polo de negócio, alguém que traz o produto de outros estados e outros países, compradores de outros estados para se concentrar aqui. Ele é um polo aglutinador de vendedores e compradores. Mas você tem que vender esse seu produto, que é o centro, em todo mundo. Isso é como eu faço, se você põe uma fábrica para vender um produto, você tem que ter um capital de marketing e dependendo do produto, deve ser tanto quanto é o valor da própria implantação da fábrica. Aqui, se você gastou milhões de dólares no centro de eventos desse, você tem que ter milhões de dólares em material, em promoção de venda, para as pessoas saberem. Se você construir e deixar parado aqui, as pessoas não vêm. Certo. O que prova que ele está parado. Você tem que ter capital até que ele se solidifique, até que ele já se venda por si próprio. Então, aquele capital não é capital perdido. Eu gastei 100 milhões de dólares com a construção do centro. Eu vou ter que ter pelo menos uns 6 anos ou 10 anos para que ele possa se sedimentar e com isso eu tenho que estar investindo todo o tempo. Perfeito. E é o medo de investir não só em marketing, publicidade, promoção e venda, como está também a cada instante mantendo aquele patrimônio. Porque se você não manter também, daqui a 5 anos ele está deteriorado. Isso é um produto muito caro. Né? E eu lhe pergunto, Sabino, você acha que depois da construção do centro de eventos, você que de qualquer maneira mora aqui, está também, você continua tendo uma empresa de eventos? Não. Não tem mais empresa de eventos? Não tenho. Porque é o seguinte, o centro de eventos, você hoje tomou uma posição de grandes empresas. A minha era uma pequena empresa. Então, pelo custo, hoje, só grandes empresas podem fazer grandes feiras, né? Você pega o nosso calendário de feiras, é muito pequeno. E as que tem são muito pequenas. Então, pelo que você observa, o senhor acha que o centro de eventos ainda não está cumprindo? A ideia foi muito boa, mas a ideia, eu acho que
ele não está correspondendo ao que se pretendia. E como está, ele não está dando esse retorno. É claro, tem um retorno, mas não aquele retorno que se pretendia vir. E quem pode responder são os hoteleiros, né? Perfeito. E as próprias empresas de eventos. É. E outra coisa, se construir um centro de evento grandioso, né? Centro de evento, inclusive, não só para agora, pensando também um pouco no futuro. Então, em função disso, eu acho que o movimento não tem sido dentro do que se esperava, não é isso? Quer dizer, quando se construiu, o governador construiu o centro de evento, foi pensando numa incrementação maior, né? Porque são coisas simultâneas. Você não pode, por exemplo, você construiu ali nas docas, aquilo é um escândalo. Você investiu milhões naquele ancoradouro, naquela estação de passageiros, para receber navios, sabendo que lá tinha uma verdadeira montanha de pedra, uma verdadeira pedra enorme que não pode ancorar navio. Perfeito. Tanto é que não ancora navio ainda. Ela está servindo um investimento altíssimo para festas. Aquilo é um escândalo, o investimento para festas. Os navios que vêm para cá ancoram dos 500 metros, 1.000 metros. Aí o pessoal sai deslocando para aquela estação de passageiro. Tem que explodir aquilo para que o navio possa ancorar. E aquela pedra estava visível, aquele rochedo estava visível. E mesmo assim se construíram. Sabia-se que aquilo era um gasto inútil, com manutenção, com tudo. É como você construir um aeroporto, digamos, você constrói aqui o Pinto Martins e não faz a pista de pouso. Você faz toda a empresa lá, digamos, da Alemanha, pega aqui o terminal todo maravilhoso, mas esquece de botar a pista. Aí não desce avião de jeito nenhum. Assim é lá a estação de passageiros do... Então as pessoas, parece que queriam com a megalomonia, não que fazer obras para crescer o turismo, mas obras que realmente, a meu ver, são interessantes, mas não foram bem pensadas. Vou fazer uma analogia aqui, por exemplo. Vamos ver em termos privados. Teve um dos primeiros shoppings aqui do Ceará, shopping Iguatemi. Ele fez no projeto original, ele tem as suas âncoras. Então, ele fez um núcleo grande para a proporção que o mercado fosse crescendo, ele ia crescendo também. Assim também é um centro de evento. Poderia ter sido feito um âncora para ele crescendo proporcionalmente. E não ser algo tão custoso de manutenção como é, tanto que se quer agora passar para a iniciativa privada, que eu acho muito difícil. Pode ser, mas eu acho difícil. Tanto ele quanto o aquário, principalmente o aquário. Perfeito. Sabino, a gente conversando com uma pessoa inteligente como você, o tempo passa rápido, mas só para encerrar eu queria saber, e atualmente, quais são as suas atividades? Atualmente a minha atividade é fazer agora o meu comercial. Eu sou sócio da Carvalho e Queiroz Advogados Associados, onde nós trabalhamos principalmente na área de direito público, direito eleitoral e administrativo. E no jornalismo eu sou editor do site direitoce.com.br, que é um site especializado em notícias e informações jurídicas e legislativas. São as suas atividades atuais? Atuais. No momento você não está fazendo nenhuma promoção? Não, nessa área nós não trabalhamos mais. Perfeito. Sabino, eu fiquei muito feliz em você ter vindo aqui ao nosso programa. Já fazia algum tempo que eu queria trazê-lo. E agora, no final, eu queria aproveitar para parabenizar você pelo sucesso dos seus filhos. Eu tenho acompanhado muito o sucesso deles, né? O seu filho, agora recentemente, foi nomeado desembargador federal, né? Lá em Recife, né? Isso mesmo. Qual é deles? É o Leonardo Carvalho, advogado, que, aliás, eu estou sucedendo no escritório, né? Certo. É Leonardo Carvalho, ele foi nomeado desembargador federal. Aliás, foram duas notícias maravilhosas que nós tivemos, assim, próximo da outra. Uma foi a do Leonardo nomeado e outra do Henrique Daniel, que é o mais velho, que ele tem a empresa dele, a Maco Soluções Industriais, que ele recebeu agora há poucos dias o prêmio da Enel como a melhor fornecedora da Enel no Brasil.
E ele presta serviço pneu aqui no Porto do Pecém e a empresa dele recebeu a premiação como uma das melhores fornecedoras na área de energia elétrica da Enel. Pois, Sabino, então muito obrigado. A alegria é minha, meu Fiquei querido muito feliz Roberto. de você ter Alegria é vindo minha. aqui, viu? E a Gostei muito e de você todos ter quantos vindo nos aqui. ouviram aí, hein? É um prazer enorme. Muito obrigado. E vamos nos preparar para o nosso centenário, né? Vamos. Hein? Aos telespectadores, muito obrigado pela audiência. Esse programa que vai ao ar no domingo, às 19 horas, reprisa na segunda-feira, às 18 horas, reprisa na sexta-feira, às 15 horas. Um grande abraço e até a próxima semana.